Os lustres de cristal do clube de campo Grand Dominion não eram apenas brilhantes. Eram um ataque sensorial, afiados o suficiente para esculpir uma enxaqueca atrás dos meus olhos, enquanto eu abraçava a periferia do salão de festas, ajustando a alça de um vestido preto modesto que custara menos do que os petiscos servidos. Minha presença ali não era um pedido de atenção, mas uma convocação obrigatória para prestar homenagem ao santuário de Victor Ross, o aniversário de 60 anos do meu pai, orquestrado como um monumento luxuoso ao seu próprio ego, completo com um imenso banner proclamando seu legado autoproclamado de comando. Lá estava ele, reinando perto do buffet, sua risada estrondosa abafando o murmúrio civilizado dos convidados enquanto ele se apertava em um uniforme de gala que não lhe servia adequadamente há 2 décadas, o tecido visivelmente protestando contra sua cintura. Para Victor, a patente militar não era uma posição do passado, mas o único critério de valor humano, e eu o observava encurralar um político local, pontificando violentamente sobre táticas de guerra de conflitos que terminaram antes mesmo do ouvinte nascer. Ele parecia absurdo, uma caricatura de autoridade, mas ninguém ousava perfurar sua ilusão, muito menos Kevin, meu irmão de 35 anos, que estava ao lado dele, girando um uísque como um adereço de palco, interpretando o papel do herdeiro bem-sucedido enquanto ainda levava suas roupas para lavar na casa da mamãe aos domingos. Quando seus olhos finalmente pousaram em mim, a mudança foi imediata, passando de um orgulho autocomplacente para um desgosto azedo, como se um vira-lata sarnento tivesse invadido um laboratório estéril. Eles avançaram em minha direção com arrogância sincronizada, o andar do meu pai uma paródia rígida de uma marcha militar que mal disfarçava sua artrite. Sem um cumprimento, ele me examinou com desdém e comentou que eu parecia vestida para o velório de um hamster, ignorando completamente que essa era a melhor roupa que meu salário podia comprar. Kevin, sempre o bajulador, aproveitou a oportunidade para zombar da minha carreira no governo, perguntando se eu ainda estava preenchendo formulários de impostos para a frota de veículos. Logística, respondi calmamente, mantendo a história de fachada que mantive por 15 anos sobre apenas lidar com papelada da cadeia de suprimentos. Victor zombou, balançando a cabeça com um desapontamento palpável, lamentando que ele havia criado uma guerreira apenas para acabar com uma secretária, e me advertiu severamente para não envergonhá-lo na frente do General Sterling, um verdadeiro herói 4 estrelas que estaria presente. Senti um músculo na minha mandíbula se contrair ao ouvir o nome, mas mantive uma expressão neutra enquanto ele me ordenava a permanecer invisível e fora das fotografias. Antes que eu pudesse reagir, Sylvia, minha mãe, materializou-se, brandindo o julgamento como um bisturi, vestida em um deslumbrante vestido prateado que custava mais do que meu primeiro carro. Ela não sorriu. Apenas criticou minha postura curvada, alegando que me fazia parecer derrotada. E então, com uma teatralidade desajeitada que não enganou ninguém, fez um gesto amplo para me tirar do caminho. A taça de vinho tinto em sua mão não apenas inclinou, foi deliberadamente jogada, enviando uma onda carmesim e gelada contra meu peito, encharcando instantaneamente o tecido barato e escorrendo até meus sapatos. O burburinho ao redor cessou em choque, mas enquanto eu arfava devido ao choque frio do líquido, minha mãe não ofereceu um guardanapo, muito menos um pedido de desculpas. Apenas me olhou com a satisfação gélida de alguém finalmente me vendo manchada por fora como sempre acreditou que eu era por dentro. Sua mão voou até a boca em um suspiro teatral. Uma performance de choque que nunca alcançou o frio calculista em seus olhos, enquanto me culpava por estar em seu ponto cego, observando o vinho tinto florescer em meu peito como uma ferida arterial fresca e pulsante. Kevin, por sua vez, apenas gargalhou, zombando que a mancha era uma melhoria muito necessária para minha roupa sem graça. Eu procurei desesperadamente o olhar do meu pai, esperando pela defesa do oficial honrado que ele sempre dizia ser, mas encontrei apenas um lábio curvado no mesmo desgosto que se reserva para algo quebrado. Victor, com um distanciamento gelado, declarou-me um desastre visual, uma ameaça catastrófica à estética de sua festa e sua reputação com o General Sterling. Ele ordenou que eu desaparecesse no carro, um segredo vergonhoso, até que os brindes estivessem concluídos, já que aparentemente eu parecia um caso de caridade prestes a arruinar toda a noite. Enquanto minha mãe limpava com desdém uma gota minúscula do pulso, reclamando do cheiro de merlot barato, a brutal verdade cristalizou-se naquele instante. Eu não era uma pessoa para eles, muito menos família. Eu era meramente um acessório defeituoso, um adereço que falhou em desempenhar seu papel na cena perfeitamente encenada deles,
um figurante que arruinou a cena principal. Com uma voz estranhamente firme, aceitei meu exílio e virei as costas para o salão de festas, ignorando as provocações de Kevin sobre minhas roupas de loja de departamento, caminhando para a escuridão solitária do estacionamento onde meu sedã surrado esperava, longe dos carros de luxo. Sob a luz amarela trêmula e doentia do porta-malas, o caos de uma vida transitória estava exposto. Mas aninhado entre as caixas e bolsas de ginástica estava um pesado saco de roupa preto, com o selo oficial do Departamento do Exército. Era o esconderijo de 15 anos de uma mentira, onde eu os deixei acreditar que era um fracasso. Tudo para evitar explicar que, enquanto meu pai revivia nostalgias da Guerra Fria, eu comandava forças-tarefa letais no Oriente Médio. O zíper rasgou o silêncio, revelando o luar cintilando nas tranças douradas do uniforme de gala Blue Mass, a vestimenta mais formal e sagrada na hierarquia, costurada com perfeição cirúrgica. Meus dedos passaram pelas dragonas, que não ostentavam as insígnias modestas que ele esperava, mas sim brilhavam com a autoridade inquestionável de 2 estrelas prateadas. Major-General O8. Meu pai, um tenente-coronel, O5, não era mais do que um gerente intermediário na hierarquia militar, enquanto eu operava no topo executivo. Ao olhar para as janelas iluminadas onde ele contava histórias cansadas de 1985, senti a calma gelada que precede uma invasão tática se instalar sobre mim. Tirei o vestido manchado ali mesmo no asfalto frio, sem me importar com possíveis testemunhas, vestindo as calças de cintura alta com a faixa dourada e fechando o pesado casaco, carregado de história e poder. No reflexo do vidro, Helena, a funcionária, havia desaparecido, substituída pela General Ross, o martelo. Enquanto prendia a densa fileira de medalhas na lapela, soube que meu retorno seria devastador, uma lição de hierarquia que deixaria cicatrizes permanentes. E se você deseja testemunhar o silêncio atônito, se transformar em total admiração, continue acompanhando esta história e compartilhe seus pensamentos sobre essa reviravolta abaixo. O peito do uniforme era uma tapeçaria pesada de conquistas, adornado com a Legião do Mérito e a estrela de bronze com dispositivo V, uma parede gritante de competência que desafiava qualquer um a ignorá-la. Bati o porta-malas, o estrondo metálico ecoando como o martelo de um juiz pelo estacionamento silencioso. Comecei minha marcha em direção ao clube, meus sapatos de couro envernizado batendo no asfalto com precisão rítmica, uma cadência gravada em minha própria alma. O manobrista foi o primeiro a notar. Seus olhos se ergueram da tela do celular, vendo as estrelas antes de registrar o rosto, sua postura se endireitando em um reflexo instintivo de respeito pelo poder bruto. Passei pela recepcionista atônita, empurrando as pesadas portas duplas para impor silêncio à festa lá dentro. No interior, o ar estava denso com jazz e champanhe, mas no momento em que fiquei parada no topo da grande escadaria, uma figura solitária em um uniforme de gala impecável, a atmosfera mudou. Quando uma mulher veste aquele azul distinto, o mundo não apenas olha, ele encara. O silêncio começou perto da escadaria, se espalhando pelo salão como uma geada repentina, matando conversas e silenciando até mesmo as escovas do baterista. No extremo oposto, meu pai ria de sua própria sagacidade, de costas para a entrada, até que a súbita ausência de aplausos o obrigou a se virar. Apertando os olhos contra as luzes do palco, ele avistou uma silhueta de alta patente e presumiu que fosse o General Sterling. Preparou seu sorriso mais subserviente, endireitando o paletó, pronto para bajular um superior. Então comecei minha descida. Clique, clique, clique. O mar de convidados se abriu, sentindo um predador em seu meio. À medida que eu me aproximava, o sorriso do meu pai desapareceu, substituído pela boca aberta de um homem processando um fantasma. Ele reconheceu o passo, depois o rosto, sua mente entrando em curto-circuito. Ao lado dele, Kevin, encorajado pela bebida, quebrou seu feitiço com uma risada estridente, gritando que Helena estava brincando de se fantasiar com um uniforme de maestro alugado. Mas meu pai não riu. Seus olhos estavam grudados nos meus ombros, lendo o cálculo impossível daquelas estrelas, sua voz tremendo ao ordenar que Kevin se calasse. Ele sabia que as insígnias eram reais. Parei a 3 metros deles, mantendo a postura relaxada e letal de um comandante experiente, e fixei os olhos nele. Você afirmou que minha roupa era inadequada para um evento militar, coronel. Então corrigi a deficiência. Minha voz cortando o salão com absoluta clareza. Minha mãe avançou pela multidão,
me acusando de zombaria e exigindo que eu removesse o uniforme, mas um barítono retumbante vindo da entrada a congelou no lugar. Na verdade, senhora, ela é a única aqui verdadeiramente honrando o serviço. A multidão se virou para ver o próprio general Sterling, a lenda de 4 estrelas flanqueado por policiais militares na entrada. O rosto do meu pai perdeu a cor ao olhar do general de volta para mim, o peso esmagador de seu erro finalmente desabando sobre ele. A eletricidade estática da confusão pairava pesada no ar quando o general Sterling entrou na sala, passando solenemente pelo aniversariante e pela faixa festiva para marchar diretamente em minha direção, abrindo caminho pela multidão como se emanasse um campo de força. Precisamente a 3 passos de mim, o impensável se materializou. O general Sterling, comandante supremo das forças americanas, bateu os calcanhares com um estalo tão agudo que ecoou como um chicote, levantando a mão direita em uma continência lenta e precisa. General Ross, Sterling disse, sua voz imbuída de genuíno calor e respeito. Eu não sabia que a senhora estava na região. O Pentágono me informou que ainda estava supervisionando a retirada no setor 4. Eu retribuí a continência. Um movimento aperfeiçoado por anos de serviço, respondendo que estava em uma breve licença. E enquanto baixávamos nossas mãos em perfeita sincronia, o silêncio que desceu sobre a sala era tão profundo que se podia ouvir o gelo estalando nos baldes de bebidas. General? Kevin guinchou, a palavra escapando como um erro, perguntando ao pai por que ele havia me chamado assim. Sterling virou-se lentamente para Kevin, olhando para ele como se fosse uma mancha desagradável no carpete, antes de fixar seu olhar em meu pai e afirmar com fria contundência. Victor, vejo que você já conheceu a Major-General Helena Ross, mas estou perplexo. Por que um general de 2 estrelas está aqui de pé enquanto um tenente-coronel aposentado descansa com as mãos nos bolsos? O cérebro do meu pai parecia estar em curto-circuito, incapaz de processar que a filha que ele intimidou por 40 anos, a suposta secretária fracassada, acabara de virar sua sagrada hierarquia de cabeça para baixo e esmagá-lo. Ela é minha filha, trabalha em logística, uma funcionária nível 5, ele gaguejou, mas Sterling implacavelmente o corrigiu, afirmando que eu comandava a logística de todo o 3º Corpo de Exército. Tinha mais tempo real de combate do que ele no campo de golfe, e naquele momento eu era a oficial de mais alta patente na sala enquanto ele estava fora de uniforme. Meu pai olhou para seu paletó mal ajustado e depois para minhas estrelas, percebendo que 2 estrelas superam absolutamente uma folha de carvalho prateada em uma derrota total, não uma luta. Protocolo, coronel. Eu disse suavemente, e ele estremeceu, sabendo que no Código Militar a patente é absoluta. Não importa se somos pai e filha. Suas mãos tremiam enquanto ele procurava apoio na sala, mas os convidados apenas o encaravam em silêncio sufocante, e ele percebeu que recusar seria admitir que toda a sua identidade como soldado era uma mentira. Lentamente, dolorosamente, ele bateu os calcanhares em pura agonia e levantou a mão trêmula até a testa, olhos úmidos de humilhação e fúria reprimida, engasgando um general. Eu o deixei manter a posição, deixei-o ficar ali, tremendo, enquanto todos observavam pensando no vinho no meu vestido e nos anos de insultos, deixando os segundos passarem, 1, 2, 3, antes de finalmente levantar minha mão e devolver uma continência casual e desdenhosa, ordenando, à vontade, coronel. Ele murchou, parecendo menor, como se o ar tivesse saído dele, e quando minha mãe tentou intervir, sibilando sobre erros e farsas, eu a cortei, dizendo que estava cansada de me explicar para civis e que ela estava criando um risco de segurança. Olhei para Sterling, pedindo desculpas pela atmosfera indisciplinada, ao que ele concordou, notando a mancha de vinho no chão e declarando que não permaneceria onde oficiais generais eram desrespeitados. A senhora está de saída, Helena? Ele perguntou, e eu respondi, estou indo, senhor, saindo com ele e deixando para trás o silêncio de sua derrota, e a certeza de que essa história reverberaria muito além daquela sala. Tenho uma reunião às 08h. Vamos nos mover, ordenou Sterling. Virei as costas para minha família sem despedidas, sem abraços, executando apenas uma volta militar precisa e fria. O general Sterling marchou ao meu lado, um bastião de autoridade sincronizado com meu passo. Espere! Meu pai gritou, sua voz quebrando com o peso do desespero. General Sterling, o brinde! Preparei um discurso solene. Sterling nem sequer virou a cabeça.
Guarde para sua noite de bingo, Victor. Você acabou de insultar publicamente a melhor estrategista deste exército. Sorte a sua ela ser sua própria filha. Ou eu cortaria sua aposentadoria por conduta imprópria agora mesmo. Passamos pelas portas duplas, e a madeira maciça bateu, selando o salão e silenciando a música. Lá fora, o ar da noite estava cortante. Meu coração batia forte contra minhas costelas, mas minhas mãos não tremiam. Sterling me ofereceu um raro e genuíno sorriso. Isso foi brutal, Ross. Foi necessário, senhor, respondi. Ele olhou para o tecido manchado de vinho no meu porta-malas e perguntou se eu precisava de uma carona. Ação hostil neutralizada. Declarei, recusando a oferta. Eu precisava do silêncio do cockpit do meu carro. Dirigi para casa com meu uniforme de gala sem derramar uma lágrima, sentindo uma leveza sem precedentes. O peso da aprovação deles, que eu arrastei por décadas, tinha sido deixado naquele salão de festas. 6 meses depois, de volta ao Pentágono, eu estava revisando a logística para o teatro europeu quando minha assistente entrou. Senhora, carta pessoal enviada para o endereço oficial de comando. Ela me entregou o envelope, e eu reconheci imediatamente a caligrafia do meu pai. Abri esperando um pedido de desculpas, mas não havia remorso. Apenas um folheto brilhante do Retiro dos Patriotas, um condomínio exclusivo na Flórida e uma nota anexada. Helena, a lista de espera é de 5 anos, mas eles aceleram para familiares de oficiais generais. Preciso de uma recomendação sua em papel timbrado oficial. Sua mãe não consegue mais subir escadas. Família ajuda a família. Assinado, pai. Li 2 vezes, completamente chocada com a audácia. Ele ainda não entendia. Ele achava que meu posto era uma varinha mágica para vagas de estacionamento e clubes de campo, ignorando que cada estrela no meu ombro foi conquistada com sacrifício e sangue. Ele queria a assinatura da general, mas tratava sua filha como lixo. Peguei minha caneta, mas ignorei o papel timbrado. Anexei um formulário padrão ao folheto e escrevi uma única frase em tinta vermelha. Candidato não atende aos critérios para status prioritário. Processar pelos canais civis normais. Entreguei o pacote de volta à minha capitã. Senhora, o que devo fazer com isso? Envie para processamento padrão em St. Louis, para a fila geral de veteranos, sem etiquetas de prioridade. Vai levar 6 meses só para ser aberto, senhora. Ela alertou. Eu sei, respondi, olhando para o pôr do sol sobre o rio Potomac. Ele tem bastante tempo. Dispensada. Eu era a Major-General Helena Ross e tinha um comando para liderar, sem tempo para aqueles que amavam o uniforme, mas desprezavam o soldado que o vestia. Meu pai queria uma continência militar, e ele recebeu a última que receberia de mim. Se você já teve que superar sua própria família para ganhar o respeito que merece, aperte o botão de inscrever-se agora mesmo e lembre-se de que, às vezes, a vingança mais doce não é um acesso de fúria, é apenas seguir o protocolo.